Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Este episódio apresenta um assunto grave e muitas vezes deprimente referente ao abuso sexual de crianças e à produção de conteúdo de exploração infantil. Não será adequado para todos os ouvintes. Os nomes de várias testemunhas foram alterados. As estudantes Alison e Mary eram melhores amigas há anos. Passavam a maior parte do tempo juntas na escola, nos treinos de futebol e nas festas de pijama. As duas moravam em Greenfield, uma pequena cidade californiana localizada no distrito de Monterey, a aproximadamente 48 quilômetros do interior da costa central. Com uma população de pouco mais de 7.000 habitantes, era uma comunidade relativamente unida e segura, onde muitas pessoas da cidade se conheciam e confiavam umas nas outras. Mary morava em uma modesta casa situada em uma fazenda entre as colinas de Greenfield. Alison estava sempre dormindo lá, aproveitando o amplo espaço rural que ela não tinha em sua casa suburbana. O pai de Mary, Ronald River, de 36 anos, era um caminhoneiro desempregado e ex-carcereiro. Ele tinha bastante tempo livre para supervisionar e brincar com seus 4 filhos pequenos e seus amigos. Apesar de ser considerada divertida, Alison às vezes chegava em casa emotiva, mal-humorada e cansada depois que voltava da casa de Mary River. Uma vez, sua mãe Cheryl perguntou o que havia de errado e disse a Alison que ela não poderia mais ir à casa de Mary se continuasse voltando para casa tão irritada. Alison simplesmente respondeu: "Não tem nada a ver com Mary." Por volta das 16 horas do dia 8 de abril de 1996, Cheryl estava regando a grama da frente de sua casa quando ouviu o telefone tocar. Ela correu para atender a chamada, que era da mãe de Mary, Leah. Cheryl sabia que a ligação devia ter algo a ver com a filha Alison, de 10 anos, pois a única conexão entre as mães eram as filhas. Leah disse que tinha uma notícia extremamente difícil para contar sobre o marido. Ela explicou: Ron foi preso por abuso sexual de crianças. No último final de semana de março de 1996, Mary River, atendendo à sugestão do pai, planejou uma festa do pijama em sua casa para um grupo de amigas. Sua melhor amiga Alison estava presente, assim como as irmãs Emily, de 8 anos, e Melissa, de 6. No final da festa, Ronald River, pai de Mary, convidou as meninas para ficar mais uma noite. A mãe de Emily e Melissa recusou o convite, pois queria passar mais tempo com suas filhas. No dia seguinte, enquanto se preparava para ir à praia, Melissa de repente revelou à mãe que Ronald River a tocou de maneira inapropriada durante a festa do pijama. A confissão de Melissa fez com que sua irmã mais velha contasse que ela também havia sido molestada por Ronald. No entanto, o abuso não tinha só acontecido na noite da festa do pijama. Ronald River havia coagido Emily a permanecer calada por 1 ano. A mãe das meninas ficou horrorizada. Ela considerava os River uma boa família, religiosa, e havia confiado em Ronald River de todo o coração, permitindo que ele levasse suas filhas a vários passeios, e elas ficaram sozinhas sob seus cuidados. Emily disse à mãe: "Eu pensei que Ron era meu amigo, mas ele mentiu." Sabendo que suas filhas nunca inventariam uma história tão séria, ela informou a polícia sobre as alegações. Embora ele não tivesse antecedentes criminais de abuso sexual de crianças, Ronald River foi preso. Sua esposa Leah teve a difícil tarefa de telefonar para os pais das outras crianças que haviam comparecido à festa do pijama, para informá-los das ações do marido. Durante o telefonema com Sherry, mãe de Alison, Leah alertou: "Você precisa conversar com sua filha e verificar se ela foi vítima." Cheryl ficou chocada e precisou de um tempo para se recompor. Como o relacionamento entre ela e a filha era próximo e afetuoso,
ela tinha certeza de que Ellison teria confessado se algo desagradável tivesse acontecido na festa do pijama. Com cautela, ela gentilmente perguntou a Ellison sobre o comportamento de Ronald Riva. Ellison cruzou os braços e negou completamente ter sido molestada, indo em seguida para o seu quarto. Cheryl ficou preocupada com aquela forte reação e entrou no quarto, encontrando a menina de 10 anos encolhida na cama numa posição fetal. Foi nesse momento que Cheryl teve certeza de que algo realmente sério havia ocorrido. O que aconteceu em seguida foram os 45 minutos mais difíceis da vida de Cheryl, quando Ellison descreveu o crime que ela havia sofrido nas mãos de Ronald Riva. Ronald havia manipulado Ellison desde os 8 anos de idade, começando com toques impróprios e efêmeros, que mais tarde se tornaram atos seríssimos de abuso sexual. No dia seguinte, Cheryl e seu marido acompanharam Ellison até a delegacia para denunciar o abuso de sua filha. Como ela era a terceira vítima a se apresentar, o caso foi encaminhado à delegacia do distrito de Monterey, que iniciou uma investigação imediata, começando com a entrevista de todas as crianças que compareceram à festa do pijama na casa de Ronald Riva. Eles logo descobriram que o abuso de Ellison tinha sido muito diferente ao ocorrido com Emily e Melissa. Quando Ellison estava dormindo no quarto de Mary, Ronald a acordou e a levou ao seu escritório, onde outro homem estava esperando. Os dois homens começaram a abusar de Ellison na frente de um computador, documentando o abuso com uma câmera digital. Os detetives fizeram uma busca na casa de Ronald Riva e apreenderam a câmera digital e o computador do escritório. O FBI ajudou a delegacia do distrito de Monterey a acessar os dados do computador e descobriu que Ronald Riva havia acumulado milhares de imagens pornográficas de crianças. Também foram encontradas transcrições de conversas realizadas em salas virtuais de bate-papo no protocolo de comunicação global chamado Internet Relay Chat, mais conhecido como MIRC. O MIRC hospedava milhares de salas de bate-papo dedicadas a vários tópicos, e foi aqui que Ronald começou a interagir com pedófilos com ideias semelhantes. Essas interações ocorreram principalmente em 2 salas de bate-papo, mas às vezes os membros se comunicavam diretamente por e-mail. No início de 1996, Ronald criou uma sala de bate-papo privada, apenas para convidados, intitulada Clube das Orquídeas, onde os membros, sob sua liderança, trocavam eletronicamente imagens ilícitas de crianças. A única maneira de ingressar no Clube das Orquídeas era através de um membro já estabelecido, e o grupo então votava para determinar se o recém-chegado poderia participar. Se aceito, ele recebia a senha para entrar na sala de bate-papo privada do Clube das Orquídeas. O Clube das Orquídeas cresceu, reunindo 16 membros que se comunicavam sob nomes de usuário como Too Tough, L. Dude, Paul Bear, Cessna e McFisto, com o intuito de esconder suas identidades reais. Os investigadores conseguiram incriminar outros membros do Clube das Orquídeas, porque o computador de Ronald havia sido programado para salvar arquivos de texto de todas as conversas depravadas que ocorriam sempre que ele estava online. Ronald tentou minimizar a iminente punição, concordando em ajudar os detetives a identificar os outros membros pedófilos do seu clube online. Ele deu aos policiais acesso total ao grupo pernicioso do Clube das Orquídeas. Os investigadores nunca tinham visto coisa igual. Muitos membros não apenas viram e trocaram material ilícito, mas também participaram da montagem e produção do conteúdo. Às vezes eles se encontravam na vida real, para filmar um ao outro realizando seus crimes. Pelo menos 8 crianças foram abusadas em conexão direta com o clube. Embora os membros do Clube das Orquídeas usassem codinomes para ocultar suas identidades reais, todos os computadores eram conectados à sala de bate-papo através da internet. Isso não permitia a eles o anonimato completo, pois toda vez que uma conexão na web é estabelecida, uma sequência única de letras e números é formada para vincular um usuário à sua atividade online. Esse código é conhecido como endereço IP e detalha o provedor de serviços de internet, cidade e estado dos usuários, mas não seu endereço residencial ou localização geográfica. Quando os agentes federais obtiveram os endereços IP,
dos 16 membros do Clube das Orquídeas, eles descobriram que os indivíduos estavam espalhados por todo o país e até no exterior. Em seguida, intimaram os provedores de serviços de internet a repassar os registros dos clientes listados no endereço IP de cada usuário, para obter o nome e o endereço de cada suspeito. O cúmplice de Ronald Riva, que abusou Ellison de 10 anos na festa do pijama, foi identificado como Melton Lee Myers, de 54 anos, um californiano e caminhoneiro de Santa Rosa. Desde 1971, Melton já havia sido condenado 2 vezes por abuso sexual de crianças, mas passou apenas 60 dias na prisão. Durante a investigação do Clube das Orquídeas, ficou-se sabendo que Melton não havia sido registrado corretamente como pedófilo e, portanto, a comunidade de Santa Rosa não estava ciente da ameaça que ele representava às crianças. Numa busca na residência de Melton, foram encontradas aproximadamente 20 imagens pornográficas de crianças, com idade entre 2 e 12 anos, tirada por ele em sua casa e nas redondezas. Para poder identificar as crianças das imagens, a polícia colocou anúncios nos jornais locais, solicitando a ajuda dos pais cujos filhos haviam tido contato com Melton. Também foi encontrado em sua casa um vídeo de uma reunião de cúpula entre ele e 4 membros americanos do clube, falando casualmente sobre seus crimes. Quando a polícia iniciou as prisões, vários membros do Clube das Orquídeas traíram seus comparsas, cooperando totalmente com as autoridades em troca de clemência. Todos os membros foram formalmente identificados e presos. 11 eram de estados americanos, enquanto os restantes eram do Canadá, Finlândia e Austrália. Foi descoberto que os homens juntos possuíam um total de 50 mil imagens indecentes de crianças e todos foram acusados de conspiração por possuir e distribuir pornografia infantil. As transcrições de conversas online dentro do clube revelaram que dias antes da festa do pijama, realizada na casa de Ronald, os membros estavam empolgados com o que chamavam de festa da pedofilia. Naquele fim de semana, Ronald e Melton transmitiram ao vivo o abuso de Ellison a vários membros do Clube das Orquídeas, que participaram solicitando que certos atos fossem executados. Após essa descoberta, 6 dos homens, incluindo Ronald e Melton, foram adicionalmente acusados de ingressar ou favorecer a exploração sexual de um menor. As autoridades declararam que, embora a internet tivesse sido usada para trocar conteúdo ilícito no passado, este caso era o primeiro e que estavam cientes de que a internet havia sido usada para molestar um menor em tempo real. O promotor de justiça dos Estados Unidos, Tony West, disse ser um caso muito sério e muito trágico, que mostrava como as novas tecnologias poderiam ser usadas para explorar os outros. No total, 5 vítimas se apresentaram alegando terem sido abusadas por Ronald entre 1991 e 1993. Ronald enfrentou 18 acusações por vários crimes estaduais e federais, com a possibilidade de ser condenado à prisão perpétua. Ele concordou em se declarar culpado de suas acusações federais como conspiração por cometer exploração sexual de menor, conspiração para traficar pornografia infantil e enviar e receber imagens pornográficas de crianças pela internet, em troca de uma sentença de 30 anos de prisão. No entanto, pelas acusações estaduais relacionadas ao abuso sexual de crianças, ele optou por se declarar inocente. O cúmplice de Ronald Riva, Melton Myers, enfrentou 5 acusações de abuso sexual, pelas quais se declarou culpado. Os 2 homens permaneceram calados durante o processo judicial, enquanto as crianças corajosamente prestavam depoimentos. Ellison escolheu testemunhar porque havia aprendido a não se culpar pelos abusos sofridos e queria defender outras crianças que não conseguiam se expressar. Ela se comportou de uma maneira madura perante a corte, mantendo-se calma durante a identificação das imagens explícitas tiradas por Ronald e Melton e compartilhadas no clube. O depoimento comovente da vítima revelou o verdadeiro sofrimento que os homens haviam causado e o tormento de Ellison, que se manifestava em terrores noturnos. Cheryl pediu demissão do seu cargo de professora para tomar conta da filha em casa, o que reduziu a renda da família pela metade. O irmão de Ellison, de 19 anos, havia ficado um semestre atrasado na faculdade e não conseguia se motivar para voltar. Seu pai, funcionário público,
havia usado 1.400 horas de suas férias e licença médica para comparecer às sessões judiciais, às sessões de terapia e para ficar em casa com a filha. Ele também teve que, inevitavelmente, solicitar uma transferência para uma outra cidade para que sua família pudesse recomeçar sua vida. Ronald River foi considerado culpado e condenado a cumprir mais de 125 anos de prisão pelos crimes cometidos. O juiz Robert Moody agradeceu ao júri dizendo: "Tenho certeza que vocês nunca quiseram ver esse lado da vida através dessa jornada desagradável e difícil. Todos nós sabemos que essa é uma jornada que vocês nunca quiseram fazer, mas alguém tinha que fazer, e vocês fizeram bem." As famílias dos sobreviventes disseram que o veredito havia devolvido suas vidas e agradeceram os esforços dos promotores. O advogado de Melton Myers tentou diminuir a culpa de seu cliente, o descrevendo como uma pessoa prejudicada, que não era completamente culpado de ser a pessoa que ele é. Ele até teve a ousadia de comentar que seu cliente poderia ter feito coisas muito piores. De acordo com a lei da Califórnia, após 3 condenações, suas penas aumentam. Os infratores que haviam sido condenados anteriormente por 2 ou mais crimes graves teriam um aumento significativo em sua próxima pena. A lei visava impedir que esses infratores não recebessem uma sentença menor do que a prisão perpétua. Como este foi o 3º crime de Melton, e, portanto, a 3ª pena, ele foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Mais tarde, enquanto as irmãs Emily e Melissa Greenfield assistiam a Ronald River acorrentado e algemado na televisão, a mãe das meninas perguntou se elas sabiam por que ele havia ido para a cadeia. Elas responderam: "Sim, porque nós o colocamos lá." Nos anos seguintes, Ellison e sua família viajaram pelos Estados Unidos para testemunhar em julgamentos contra os membros do Clube das Orquídeas. Sua mãe Cheryl ficou enfurecida com o equívoco de que abuso infantil só acontece em famílias disfuncionais e insensíveis, e afirmou que crianças obedientes, amadas e bem tratadas também eram alvo de predadores. Ela se recusou a aceitar qualquer pedido de desculpa dos acusados, dizendo: "Todos eles ficam com remorso depois que são pegos. Essas crianças são de verdade, não são figurinhas para se trocar." As sentenças de prisão impostas aos membros restantes do clube variaram entre 12 meses e vários anos. Alguns receberam ordens para indenizar os sobreviventes e um membro foi obrigado a pagar a Ellison cerca de $60.000, que sua família usou para ajudar a pagar psicólogos e médicos. Durante um dos julgamentos, o juiz Tim Leonard declarou: "O dano causado a crianças inocentes é irreparável. Quando uma criança é prejudicada, a família toda é prejudicada." Cheryl descreveu Ellison como sua heroína, e para ajudá-la a recuperar do trauma de sua tragédia e superar sua fragilidade psicológica, presenteou a filha com um cavalo. No entanto, as consequências daquela noite de março de 1996 continuariam aterrorizando a família para sempre. Cheryl declarou: "Ainda é inconcebível para mim que fotos e vídeos da minha filha, que foram traficadas, estejam disponíveis até agora e não podemos fazer nada para evitar isso." Eles receberam sentenças variadas pela participação e manipulação daquela noite, quando ela foi molestada online. Mas a sentença de Ellison é uma sentença perpétua. Nossa filha vai ter que lidar com isso para sempre, como parte de sua história. Após as prisões e condenações, a sala de bate-papo do Clube das Orquídeas ficou parada. Embora os investigadores americanos tenham sido bem-sucedidos em desmantelar a rede de pedofilia de Ronald River, eles estavam determinados a prender os outros responsáveis pelo compartilhamento do conteúdo hediondo. Ao examinar os remanescentes do clube, os investigadores notaram que muitos de seus membros também haviam acessado outro canal privado da rede Mirk, que ainda estava ativo, uma sala de bate-papo intitulada Wonderland. Essa sala de bate-papo havia sido planejada detalhadamente para impedir que fosse acessada acidentalmente por qualquer usuário. O título Wonderland tinha um 0 no lugar da letra O. Além disso, o acesso estava restrito por senhas e verificações de segurança. Como fizeram no Clube das Orquídeas, os investigadores sabiam que a única maneira de entrar no Wonderland era capturando um membro que estivesse disposto a fornecer uma chave, em troca de uma sentença mais branda no processo criminal. Um usuário ativo do Wonderland, chamado Chip,
havia se comunicado frequentemente com o condenado Ronald River através de e-mails enviados de um endereço da web no Reino Unido. As autoridades norte-americanas notificaram a polícia britânica que, através do endereço IP de chip, localizaram o usuário na Inglaterra, em uma residência na cidade turística de Hastings, na costa de Sussex. A casa pertencia ao consultor de informática Ian Baldock, de 31 anos, e ficava em frente a uma escola. Os detetives mantiveram Baldock sob vigilância para poder determinar se ele era chip mesmo ou um usuário inocente que havia acessado o mesmo computador que o pedófilo ainda não identificado. Eles logo descobriram que Baldock raramente saía de casa, exceto para trabalhar à noite nos escritórios da Oxford University Press. Ele não se relacionava com mais ninguém. Em vez disso, ficava a maior parte do seu tempo livre em casa, passando horas na internet todos os dias e no exato horário em que o usuário chip estava online. Como disse um detetive, ele não tinha outra vida. Em outubro de 1997, a polícia invadiu a casa de Baldock e apreendeu seus computadores, encontrando, como eles descreveram, uma enorme biblioteca de pornografia infantil, composta por 42 mil imagens. Nick Weber, o policial especialista em computação forense, afirmou que a enorme coleção era 4 vezes maior do que qualquer uma outra que ele já havia visto. Ele descobriu que durante os 6 dias antes da prisão de Baldock, o homem havia distribuído nada mais nada menos que 1.600 imagens para 17 outros usuários da internet. Segundo Weber, era uma distribuição feita em escala absolutamente colossal. Os especialistas em computação forense examinaram o computador de Baldock para obter acesso ao Wonderland, mas extensas barreiras utilizadas pela comunidade da sala de bate-papo impediram o acesso. Embora não fosse incomum que predadores online usassem táticas sofisticadas de proteção para impedir o acesso da polícia ao material ilícito, o Wonderland operava em um nível tecnológico que jamais tinha sido visto. A sala de bate-papo era protegida por uma pessoa virtual, conhecida como bot, que barrava a entrada de estranhos. Havia também 7 diferentes verificações de segurança para serem ultrapassadas e 2 porteiros eletrônicos conhecidos como Alice e Sandra. Um código, originalmente desenvolvido pela Agência de Segurança da União Soviética, a KGB, criptografava todas as comunicações dentro do chat. Após 5 meses examinando o computador de Baldock, os especialistas conseguiram descobrir um documento importante associado ao Wonderland, intitulado Diretrizes Básicas. O documento oferecia dicas aos leitores sobre como evitar a detecção e desorientar a polícia. Ele também estabelecia as regras do Wonderland, no qual os membros, com os nomes de usuário iHand, Raven One e Jazz, foram apontados como os responsáveis pela seleção de novos membros, às vezes encontrando-os na vida real, para selecioná-los pessoalmente, antes da decisão final ser submetida para a votação do grupo. Ficou claro para os investigadores que esses 3 usuários ocupavam uma posição de liderança no Wonderland e exerciam um poder considerável sobre os outros membros da comunidade. Como parecia provável que eles tivessem maior conhecimento das verdadeiras identidades dos membros, tornou-se primordial para a polícia identificar quem eram iHand, Raven One e Jazz no mundo real. Enquanto isso, uma mãe chamada Bárbara, que morava na cidade de Stockport, na Grande Manchester, havia recebido um telefonema chocante de sua filha Lucy, de 9 anos. Lucy estava na casa de uma de suas amigas e ligou para a mãe para informá-la de que ela não voltaria para casa, pois queria ficar com o pai dessa amiga, chamado Gary. O motorista de táxi de 36 anos e ex-engenheiro da Força Aérea Real ganhou a confiança da pequena Lucy através de sua filha e muitas vezes convidava a jovem para jantar e dormir em sua casa. Após a ligação preocupante de sua filha, Bárbara ordenou que Gary trouxesse Lucy de volta para casa e ameaçou chamar a polícia se ele não a trouxesse. Gary levou a menina de 9 anos de volta para casa e no dia seguinte ela contou à mãe a verdade sobre o que realmente acontecia toda vez que ela visitava a casa de sua amiga. Gary havia manipulado Lucy por vários meses, até conseguir que ela confiasse nele. Daí então, começou a tirar fotos indecentes da menina em seu quarto. Bárbara alertou a polícia de Manchester e Gary foi imediatamente preso, e especialistas em computação forense descobriram mais de 20 mil imagens pornográficas de crianças em seu computador.
Gary havia covardemente desfocado o próprio rosto nas imagens onde aparecia, mas havia deixado os rostos de suas vítimas claramente visíveis. Gary havia criado também uma corda com uma espécie de forca, que ele mantinha por perto, caso fosse pego por seus crimes. A prisão de Gary acabou sendo uma inesperada e importante descoberta para a polícia britânica, pois seu rastro eletrônico estava profundamente conectado à sala de bate-papo secreta do Wonderland, onde ele operava sob o nome de usuário Jazz, um dos 3 líderes do clube encarregado de verificar os membros recém-chegados. Sabendo que poderia passar sua vida toda na prisão por seus crimes, Gary concordou em dar acesso à polícia ao Wonderland, em troca de uma sentença reduzida. A Agência Central de Inteligência estimou que, sem a sua assistência, seriam necessários 44 anos e 400 oficiais para desvendar as camadas de informações criptografadas essenciais para obter acesso a todo o clube. Gary se declarou culpado de múltiplas acusações de estupro, agressão indecente e indecência grave e foi condenado a 12 anos de prisão. Logo que a polícia entrou no Wonderland, ficou evidente que não possuíam conhecimentos adequados e necessários para a investigação daquela magnitude. Portanto, 2 consultores de informática de empresas especializadas foram recrutados para trabalhar em tempo integral no caso. O trabalho deles era analisar os extensos dados do Wonderland e remover as seguranças digitais especificamente desenvolvidas para mantê-los sem acesso. Quando as autoridades descobriram o Wonderland, eles acreditavam que o clube estava operando há pelo menos 5 anos. O Wonderland se orgulhava de conter os pedófilos mais dedicados e confiáveis e tinha uma taxa de inscrição exorbitante de 10.000 imagens novas ou originais e indecentes de crianças. Como o Clube das Orquídeas, os membros interagiam anonimamente, sob nomes de usuários como Satanás, Adivinha Quem, Eu de Novo, Smirk e César. A sala de bate-papo ficava ativa 24 horas por dia, com dezenas de usuários conversando e trocando uma vasta biblioteca de material de exploração infantil. O detetive John Stewardson explicou: as pessoas não podem entender que essas imagens não eram apenas de crianças despidas brincando na praia. Essas imagens eram absolutamente repugnantes. O abuso que essas crianças sofreram em algumas ocasiões foi o pior tipo de abuso possível que você possa imaginar. Os membros mais superiores do Wonderland documentavam o abuso de crianças e disponibilizavam esse conteúdo para outras pessoas. Gary era um desses membros. Ele produzia e compartilhava deliberadamente seu próprio conteúdo ilícito e ganhava mais reconhecimento do clube por ter sido abusado quando criança. Quando os investigadores desvendaram a influência de Gary, descobriram que ele se intitulava o presidente do Wonderland e era o chefe de seu grupo britânico. Ele também era conhecido por convidar outros pedófilos à sua casa em Stockport para trocar imagens ilegais e conhecer as crianças que ele abusava pessoalmente. O detetive John Stewardson disse ao programa de televisão da BBC Panorama o seguinte: alguns deles visitaram a residência de Gary e foram fotografados sentados em sua cama com as crianças. Não em poses indecentes, mas só para se exibir e dizer que haviam conhecido as estrelas do filme. Esse é o tipo de mentalidade das pessoas com quem estamos lidando. Em abril de 1998, a investigação sobre o Wonderland foi entregue a especialistas em crime organizado, o Esquadrão Nacional do Crime Britânico. Do Quartel-General de Londres, a equipe de 1.500 integrantes lançou um inquérito policial em grande escala, chamado Operação Catedral, para procurar os membros elusivos do Wonderland. Usando o computador de Gary, eles foram capazes de observar secretamente a sala de bate-papo e o especialista em computação forense Nick Weber explicou: nós desenvolvemos uma técnica em que podíamos realmente vê-los ao vivo na internet, então ficávamos sentados muito quietos e observando eles indo e vindo. Eles passavam pela gente, mas não podiam nos ver. Conseguimos rastrear e descobrir quem eles realmente eram. Não foi sem risco. As notícias da prisão de Gary chegaram ao Wonderland e, como resultado, seus membros estavam agindo com mais cautela do que o habitual. Os investigadores sabiam que precisavam agir com muito cuidado. Com a Operação Catedral em andamento, os investigadores continuaram contatando os provedores de serviços de internet para coletar os nomes e endereços dos clientes,
com endereços IP vinculados ao clube. Ao obter essas informações, os detetives se espalharam pelo país para realizar a vigilância em massa de 13 endereços onde havia suspeita de que membros do Wonderland estavam operando. Era importante que eles conseguissem provar quem estava acessando o site naquele momento exato em cada um dos endereços. Em alguns casos, o computador estava situado em uma casa compartilhada, universidade ou biblioteca, tornando o processo de identificação do suspeito muito mais complicado. Em maio de 1998, a Operação Catedral estava monitorando um membro do Wonderland, que tinha como nome de usuário Spank Daddy. A presença online deste usuário foi mais fácil de monitorar do que a de outros, pois estava constantemente ativo na sala de bate-papo e participava de conversas longas e depravadas com os outros. Eles foram achados numa casa localizada numa travessa de Dartford, uma cidade a 30 km de Londres. Era o lar do técnico em informática Gavin Seegers, de 24 anos. Os detetives monitoraram os movimentos de Seegers e o seguiram até a sede local dos Sea Cadets de Dartford, uma organização para jovens especializada em atividades aquáticas, onde descobriram que seu suspeito de pedofilia era um voluntário e líder de jovens e que estava em contato com 25 crianças, com idades entre 10 e 18 anos. Os investigadores logo descobriram que Gavin era particularmente desequilibrado, pois ele costumava expressar que tinha fantasias sobre sequestrar, estuprar, torturar e matar crianças. O Esquadrão Nacional do Crime tinha um dilema. O comportamento online de Gavin indicava que ele era uma ameaça séria às crianças, mas se eles o prendessem imediatamente, corriam o risco de alertar outros membros do Wonderland sobre a existência da Operação Catedral. Planejando o próximo passo, foi decidido que Gavin seria colocado sob vigilância rigorosa sempre que ele fizesse seu trabalho voluntário, com garantia de que ele não saísse com crianças. Se alguma vez Gavin ficasse sozinho, com um ou dois menores, os investigadores deveriam prendê-lo. Em junho de 1998, durante 2 meses da Operação Catedral, os detetives do Esquadrão Nacional do Crime haviam identificado mais de 200 pessoas de 33 nações diferentes que haviam participado do Wonderland, tornando-o a maior rede de pedófilos da internet até hoje. O detetive John Stewardson explicou: poderíamos ter adotado a atitude de lidar só com as pessoas neste país, e poderíamos ter feito isso muito rapidamente, e tudo teria acabado mais cedo. Mas, na verdade, isso não seria o ideal, porque, basicamente, todas essas imagens representavam uma tragédia para uma família em algum lugar. Então, decidimos envolver o maior número de países possível para maximizar nossas evidências. Muitos desafios foram encontrados durante esta investigação monumental. O compartilhamento de sensível inteligência criminal, sistema de operação e pistas de investigação entre as agências policiais de todo o mundo exigiram um planejamento meticuloso, ao mesmo tempo se adaptando aos diferentes poderes, recursos e conhecimentos da polícia de cada nação. As informações só seriam transmitidas se fossem estritamente necessárias, e os detetives foram instruídos a não digitar a palavra Wonderland em qualquer mecanismo de pesquisa na internet, temendo que suas atividades secretas fossem expostas aos membros do clube. Em julho, um inquérito policial paralelo intitulado Operação Gato Cheshire foi estabelecido nos Estados Unidos com o objetivo de perseguir membros americanos do Wonderland. O especialista em computação forense dos Estados Unidos, Jim Fottrell, recebeu a tarefa de examinar a massa de dados entregues pela polícia britânica, que incluía uma lista de 4 páginas de nome de usuários, endereços de e-mail e possíveis locais dos suspeitos nos Estados Unidos. Quando agentes especiais investigaram cada suspeito, eles descobriram que a maioria escondia sua imoralidade por trás de casamentos estáveis, relacionamentos de longo prazo, famílias respeitadas e carreiras de sucesso. Um membro do Wonderland era professor na Universidade de Connecticut, outro era piloto aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, enquanto outros eram estudantes de Direito e Medicina. No final de agosto de 1998, após meses de vigilância online 24 horas por dia e buscas secretas, os investigadores haviam construído uma imagem mais nítida dos membros do Wonderland e do potente perigo que eles representavam.
As avaliações de risco eram realizadas constantemente para determinar se a necessidade de reunir evidências estava comprometendo a segurança das crianças. Houve um acordo de que as operações secretas cessariam imediatamente e os suspeitos seriam detidos se representassem qualquer ameaça para um menor, mas exatamente a hora que deveriam agir continuava sendo um ponto de discórdia. Enquanto isso, os usuários do Wonderland começaram a suspeitar e alguns codificaram secretamente suas imagens ilícitas a fim de escondê-las. Eles também se tornaram extremamente ativos, compartilhando entre os membros atualizações diárias sobre qualquer investigação policial focada em seu grupo. A Interpol realizou uma reunião urgente na França, onde as agências policiais de todo o mundo se reuniram e concluíram que era hora de agir. Os suspeitos estavam se tornando mais vigilantes, e quanto mais esperassem, maior o risco de toda a operação ser comprometida. Eles decidiram que era hora de começar a fazer prisões em larga escala. Para preservar evidências e impedir que os membros do Wonderland alertassem os outros, exatamente às 4 horas da manhã, no horário de Greenwich, no dia 2 de setembro de 1998, mais ou menos 1.500 policiais e agentes de proteção à criança em 12 países invadiram simultaneamente as casas de centenas de membros suspeitos do Wonderland. Dessa vez não tem falsete e nem camarão. Estamos juntas pra anunciar o novo hit do verão. Cheetos Crunch. E veio trazer barulho nesse verão. Estou aqui com a minha amiga. É a Melody e a Laurinha. Pode parecer incrível. Porque Cheetos Crunch é irritantemente irresistível. Olha. Olha o Cheetos Crunch. As incursões no Wonderland precisavam ser realizadas exatamente ao mesmo tempo em todo o mundo. Caso contrário, os membros do clube digitariam um aviso na sala de bate-papo em apenas alguns segundos, permitindo que seus co-conspiradores destruíssem rapidamente as evidências de seus crimes. Trabalhando juntas e no mesmo segundo, autoridades do Reino Unido, Austrália, Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Noruega, Portugal, Suécia e Estados Unidos quebraram portas e invadiram casas eficientemente, colocando mais de 100 suspeitos presos. A grande maioria dos membros do Wonderland eram homens, mas algumas mulheres também estavam envolvidas. Ao amanhecer, a polícia se aproximou de uma pequena vila alemã onde o usuário Gronchi, do Wonderland, tinha uma vida tranquila com sua namorada. Ele não fazia a menor ideia de que a polícia estava ciente das suas atividades online e, posteriormente, disse ao programa Panorama da rede de televisão BBC, #, "Isso me atingiu como um raio. De repente, fui arrastado de volta ao mundo real. É claro que sempre me preocupei com isso ser ilegal e completamente imoral, mas minha obsessão prevaleceu. A última coisa em minha mente era a prisão. Eu nunca esperava encontrar a polícia na minha porta." Fecha aspas. No oeste do país, um membro importante do Wonderland, conhecido como Ultima, foi preso numa casa de hóspede do governo, perto da cidade de Bonn. Ultima fazia parte do comitê que dirigia o Wonderland, mas na vida real, ele era funcionário público estatutário. Nos Estados Unidos, o ataque começou na madrugada. Uma das dezenas de endereços visados foi o apartamento associado ao usuário do Wonderland, Amy, na Carolina do Norte. Na verdade, Amy era William Rosa, um estudante de medicina de 31 anos, que morava com sua namorada que não desconfiava de nada. Durante o dia, William estudava para se tornar médico no Chapel Hill College, e um de seus treinos já havia sido no setor pediátrico do hospital. À noite, ele passava horas online secretamente baixando imagens de abuso infantil e tinha uma coleção de 70.000 imagens. Ele operava no Wonderland com o nome de mulher e sabia que os membros do sexo masculino seriam mais generosos se pensassem que ele assim fosse. A mais de 800 milhas de distância, em St. Charles, Missouri, o thriller de Bart, membro do Wonderland, também havia sido invadido. Ele desfrutava de um alto status no clube por ser um produtor de conteúdo, e os outros usuários o reconheciam imediatamente toda vez que ele aparecia online. Bart, na realidade, era Scott Alemaia, de 34 anos, que morava ao lado de várias famílias e trabalhava em uma loja próxima. O trailer de Scott parecia uma prisão,
Algumas das portas tinham 10 centímetros de espessura e ele havia construído um esconderijo com madeira compensada. A polícia encontrou armas e explosivos, além de um vídeo caseiro que documentava seus crimes. Foram encontradas calcinhas de meninas espalhadas por todo lado e mais outras dentro de sacos plásticos e escondidas nos canos do trailer. Scott não era o único membro da família no Wonderland. Seu pai, de 60 anos, Fred Alemayah, também participava do clube. Às 5 da manhã na Inglaterra, 8 suspeitos foram presos e tiveram seus computadores apreendidos, sendo necessário um caminhão de 7,5 toneladas para transportar todo o equipamento de volta à sede do Esquadrão Nacional do Crime. Após a invasão, o detetive John Stewardson anunciou: "O conteúdo absolutamente reviraria o estômago de qualquer pessoa sã. É uma coisa nojenta. As pessoas envolvidas nesse tipo de atividade depravada se sentiam relativamente seguras até agora, sabendo que a internet praticamente não era policiada. Essa ação coordenada em todo o mundo demonstrou que esse não é mais o caso." Antes da Operação Catedral invadir o Wonderland, a maior apreensão de pornografia infantil online já realizada era de 7.000 imagens separadas. Depois de examinar mais de 100 computadores dos membros do Wonderland, a polícia descobriu 750.000 imagens de abuso infantil, além de 1.800 videoclipes com algumas das imagens mais degradantes que já haviam visto. Um homem italiano possuía 180.000 imagens sozinho. Como parte do hardware de alguns computadores estavam altamente protegidos e impossíveis de decodificar, os especialistas estimaram que o número real de imagens ilícitas acumuladas pelo grupo poderia ser superior a 2 milhões. Os policiais que tiveram a difícil tarefa de visualizar o material caíram em lágrimas. O inspetor-chefe da polícia, Alex Wood, disse à rede BBC que, certamente uma cena que ficou na minha mente foi rotulada como Colby. Colby parecia ser uma criança de não mais de 1 ano de idade, e as imagens iniciais são de uma criança pequena usando fraldas e de cabelos muito loiros, andando em um corredor. Essa imagem mostra 20 ou 30 slides e acaba com o abuso mais horrível de uma criança. Certamente, como o resto da equipe, acho que uma imagem fica com você provavelmente para sempre, e para mim, esta seria a mais horrível que já vi. Os principais especialistas em quebra de código no mundo não conseguiram decifrar parte da criptografia usada pelos membros do Wonderland, pois era muito avançada. O computador do britânico Stephen Ellis, de 40 anos, vendedor de computadores, foi enviado para os Estados Unidos para as agências de inteligência do governo, onde por 1 mês, especialistas usaram programas de quebra de código em seu sistema sem sucesso. Stephen se suicidou apenas alguns dias após sua primeira aparição na corte pelo seu envolvimento com o Wonderland. Se ainda estivesse vivo, nunca teria sido julgado, pois os investigadores não conseguiram obter as provas necessárias para usar contra ele. Stephen Ellis foi um dos 7 membros do Wonderland que, após serem detidos, cometeram suicídio. As autoridades levaram anos para interceptar, preservar, analisar e preparar todas as evidências disponíveis antes de levar a julgamento os membros do Wonderland, muitos dos quais pagaram fiança durante todo esse processo. Em fevereiro de 2001, após uma diligência de 2 anos, os 7 membros restantes do Reino Unido se declararam culpados de conspiração por distribuir imagens indecentes de crianças. Os acusados eram, em sua maioria, técnicos de informática e taxistas. À frente, Ian Baldock, de 31 anos, cuja associação com o condenado molestador de crianças Ronald Riva, do Clube das Orquídeas, havia levado o Wonderland a uma total desintegração. Ele estava junto com seu cúmplice Gavin Seegers, de 29 anos, voluntário de um grupo de jovens e considerado um dos membros mais perigosos do clube. O desempregado David Hines, de 30 anos de idade, falou publicamente sobre seu envolvimento com o Wonderland, dizendo a um programa de TV que encontrava pornografia infantil em no máximo 24 horas após o acesso à internet. Ele não demonstrou remorso por seus crimes, dizendo que era ótimo encontrar pessoas com ideias semelhantes e que compartilhavam seu interesse pela pedofilia. Ele explicou:
Nós não vemos isso como abuso. Apenas vemos alguns membros tendo um relacionamento com crianças. A rede te atrai, te suga para dentro. Eu tinha pessoas com quem eu podia conversar. Tinha pessoas com quem eu podia trocar imagens. Eu nunca tive tantos amigos antes. Frederick Stephens, de 46 anos, estava envolvido com o Wonderland há apenas 6 meses, mas já havia acumulado cerca de 9.000 imagens e mais de 600 vídeos nesse curto espaço de tempo. Apesar de ter uma família jovem, ele não fez nada para proteger o conteúdo obsceno do computador com uma senha ou criptografia. Por outro lado, Andrew Barlow, de 25 anos, havia configurado seu computador de uma maneira tão secreta que as autoridades só conseguiram recuperar 200 imagens obscenas, mas acreditavam que sua coleção era muito maior. Ahmed Ali, de 31 anos, manteve a ideia de que 90% das 13.000 imagens pornográficas de crianças encontradas em seu computador eram de coisas divertidas e inofensivas. Anthony Skinner, de 36 anos, era um dos criminosos que havia visitado a casa de Gary em Stockport para conhecer as crianças que ele abusava em seus vídeos, enviando fotos de seus encontros aos membros do Wonderland como um prêmio. Em defesa de suas ações, o advogado de Skinner afirmou: "A internet te absorve e se torna uma obsessão, se torna sua vida. É uma dicotomia de repulsa e atração, fantasia e realidade." Em 13 de fevereiro de 2001, os 7 homens culpados compareceram ao tribunal para receberem suas sentenças. O promotor David Perry detalhou um submundo digital secreto e seguro dos acusados, dizendo ao tribunal: cada um deles estava envolvido na distribuição de material indecente na internet pelo mundo todo. O material indecente mostrava crianças envolvidas em atos sexuais com adultos e também com outras crianças. Todas as crianças envolvidas tinham menos de 16 anos, e em um caso, a criança tinha apenas 3 meses. Cada réu possuía uma enorme quantidade de imagens indecentes armazenadas nos HDs de seus computadores e em dispositivos compactos. Era uma vasta biblioteca internacional de empréstimos, cujos membros trocavam uma grande quantidade de imagens pedófilas. O juiz Kenneth McRae dirigiu-se aos réus que se mostravam indiferentes, dizendo-lhes: "Vocês exploraram, direta ou indiretamente, os mais vulneráveis da nossa sociedade. As crianças representam o futuro. Elas devem ser cuidadas e protegidas. Vocês traíram esse princípio. Vocês me horrorizaram com o uso e abuso de crianças para sua própria gratificação. Vocês usaram suas habilidades em informática para fazer isso. Os registros fotográficos são uma prova da perversidade de vocês." Segundo os seus advogados, os réus estavam sofrendo de um padrão clássico de pedofilia, em que o abuso era percebido como afeto e simplesmente alimentava seus interesses sexuais básicos. O juiz McRae considerou essas alegações sem sentido e também criticou a afirmação de Anthony Skinner de que ele só havia sido recrutado para o clube por causa do seu conhecimento criptográfico, dizendo a ele que ele ainda estava vivendo uma negação, assim como os outros. De acordo com a lei britânica da época, a sentença máxima que podia ser imposta por tais crimes era de apenas 3 anos, mas o juiz McRae teve que dar crédito aos infratores por terem se declarado culpados. Assim, por terem feito parte do maior grupo de pedófilos online conhecido no mundo, os réus receberam sentenças de prisão que variaram entre 12 a 30 meses. Eles foram ordenados a cumprir pelo menos metade do prazo estipulado e permanecer sob licença pelo restante, o que significava que seriam libertados sob certas condições, incluindo a perda de seus equipamentos de informática. 5 dos homens foram colocados no registro de criminosos sexuais por 7 anos, enquanto Ian Baldock e David Hines foram os únicos 2 que ficaram registrados por toda a vida. O julgamento do Wonderland foi visto por muitos como uma lição usada para aprender como lidar com atividades de pedofilia na internet, e as controversas penas aplicadas aos culpados foram imediatamente condenadas.
Embora a duração das sentenças aplicadas fosse esperada pelos investigadores da Operação Catedral, uma coalizão de 7 instituições de caridade do Reino Unido que faziam parte da proteção à criança disse estar profundamente decepcionada com os resultados. Os esforços da polícia no combate ao crime na internet e ao abuso sexual de crianças foram elogiados pela coalizão, mas eles estavam preocupados de que as sentenças leves fariam com que os pedófilos continuassem a prosperar online. Ruth Dixon, vice-presidente executiva da Internet Watch Foundation, disse a jornalistas da BBC que a internet não deveria ser vista como um portal anônimo e seguro para as pessoas fazerem o que quisessem. A diretora da Organização de Proteção à Criança Kidscape, Dra. Michelle Elliott, chamou as penas de piada, dizendo: "Você receberia uma sentença mais longa por acumular pilhas de multas de estacionamento ou por roubo. Estou absolutamente abismada com essa complacência. Isso envia uma mensagem clara de que esses crimes não estão sendo levados a sério. Os tribunais deviam se concentrar nas fotos horríveis que esses homens coletaram de abusos infantis, o que incentiva ainda mais os crimes contra crianças vulneráveis. Se quisermos impedir que outras pessoas façam o mesmo, 12 meses não é suficiente, especialmente se cumprirem apenas metade da pena." O advogado inglês Robin Bynum acreditava que a negociação era inapropriada nesse caso, explicando: "Seja uma sentença mais leve ou não, eles estão efetivamente recebendo dinheiro de volta, por não desperdiçar o tempo do tribunal. Eu acho que se ninguém receber a sentença máxima em casos como este, onde o material dessa natureza está sendo disseminado, estão enviando a mensagem errada. O sistema judicial deve isso à nação quando se está lidando com algo pela primeira vez, como é o caso aqui, que todos os problemas são considerados num julgamento completo." No entanto, para o oficial encarregado da Operação Catedral, detetive Peter Spindler, as condenações foram uma vitória, dizendo: "Quando o esquadrão do crime assumiu a operação, tínhamos consciência de que eles só poderiam ser condenados a 3 anos de prisão, mas tivemos que assumir a operação para destacar o terrível nível de comportamento na internet. Isso contribuiu para uma mudança. É um grande alívio concluir o que foi uma operação muito longa. É possível combater o crime na internet. Não toleramos pornografia infantil no Reino Unido. Se alguém acha que em uma sociedade civilizada moderna, uma preferência sexual por crianças é aceitável, está enganado. E as sentenças de prisão no futuro serão 3 vezes maiores do que as de hoje." Enquanto as detenções da Operação Catedral estavam em andamento, uma nova lei foi proposta no Reino Unido para aumentar para 10 anos a sentença máxima por esses crimes. Embora fosse tarde demais para afetar os julgamentos do caso Wonderland, em janeiro de 2001, o Parlamento britânico aprovou a lei que garantiu que os pedófilos enfrentariam sentenças muito mais severas se fossem condenados no futuro. Como resultado do inquérito, uma legislação mais severa contra a pedofilia também foi introduzida no exterior. Após o colapso da rede do Wonderland, os policiais que participaram da Operação Catedral foram elogiados por sua diligência e pela insuportável tarefa de ver todo o material ilícito. A investigação teve um profundo impacto sobre os envolvidos, e policiais tiveram que passar por um exame psicológico obrigatório, e alguns se aposentaram da polícia. O vice-diretor-geral do Esquadrão Nacional do Crime, Bob Packham, declarou: "Foi uma investigação difícil e angustiante. Espero que nossas ações tenham evitado mais abusos de crianças em todo o mundo." Os diretores nacionais das organizações de caridade denominadas Salvem as Crianças e Fim da Prostituição Infantil, Pornografia e Tráfico divulgaram uma declaração conjunta que dizia: "Aplaudimos o ataque à rede de pornografia infantil na internet, conhecido como Wonderland. O ataque é um lembrete oportuno da necessidade de uma abordagem coordenada para combater esta ameaça às crianças, mas também uma mensagem de esperança pelos resultados que a cooperação pode trazer. Com milhões de usuários da internet em todo o mundo, a ameaça é realmente global. Os criminosos sexuais infantis, que antes se reuniam para trocar pornografia infantil em segredo, agora podem fazê-lo em qualquer país do mundo, na segurança de suas próprias casas. A facilidade de espalhar essas imagens
também contribui para a introdução de novos espectadores, um fato que é especialmente alarmante, dada a alta correlação entre a prática de ver pornografia infantil e a prática de crimes sexuais contra crianças. A declaração explicava a importância de aumentar a conscientização sobre os perigos, muitas vezes anônimos, que as crianças enfrentam quando acessam a internet, e terminam dizendo: "Parabenizamos todos os envolvidos na Operação Catedral." Em uma conversa exclusiva com o ZDNet News, o condenado membro do Wonderland, David Hines, admitiu: "Se não fosse a internet, eu poderia ter estuprado uma criança", e alertou: "Outros pedófilos iniciarão seu próprio canal, então eles vão procurar um ao outro e se reagrupar, e o grupo acabará sendo tão grande quanto era, com novos membros, novas fotos e com todas as fotos antigas que ainda estão flutuando por aí." Sua declaração fez gerar uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Justiça, que concluiu que a maioria dos internautas pedófilos não procura tratamento, pois não se consideram criminosos, e veem suas ações como se não fizessem vítimas. O porta-voz da associação, Harry Fletcher, disse: "Estamos apenas começando a entender a escala deste crime. É um grande problema que o comportamento ofensivo deles não esteja sendo desafiado." A Operação Catedral foi criticada porque apenas uma fração dos mais de 200 usuários do Wonderland haviam sido identificados e presos, e menos da metade deles enfrentaram julgamento. Embora a rede tenha sido estabelecida em 47 países, apenas 14 participaram da investigação e foram convidados para a conferência da Interpol, onde os ataques para derrubar o Wonderland foram planejados. Alguns países careciam da estrutura legal, do conhecimento necessário ou da vontade dos políticos para resolver o problema. Em alguns países, seus órgãos policiais eram considerados corruptos demais para participar de uma investigação internacional tão delicada. De acordo com um relatório divulgado pela Rede Internacional Fim da Prostituição Infantil, Pornografia e Tráfico, os países excluídos foram a Irlanda, Nova Zelândia, Israel, Japão, Espanha e África do Sul. A Holanda e o Canadá estavam envolvidos inicialmente, mas desistiram da operação pouco antes do início dos ataques. A polícia holandesa mais tarde tomou medidas contra vários suspeitos, porém as autoridades canadenses nunca abordaram seus 14 suspeitos. Apesar das críticas, a Operação Catedral inspirou várias outras investigações globais nos anos seguintes, como Blue Orchid, Candyman, Artus e Twin Odysseus, que resultaram na identificação de milhares de predadores online em todo o mundo. Em 2001, o Esquadrão Nacional Britânico do Crime liderou outra investigação internacional intitulada Operação Marco, que causou a prisão de 130 suspeitos de pedofilia de 19 países. Por causa dessa investigação, as autoridades puderam adicionar outras 60 mil imagens obscenas ao banco de dados, com a intenção de ajudar na identificação de vítimas e em casos globais de crianças desaparecidas. No Reino Unido, os 7 membros condenados do Wonderland foram libertados da prisão, com alguns cumprindo menos da metade da sentença imposta. Após a libertação, vários homens mudaram de nome e reincidiram no crime. Gavin Seegers, ex-membro do Wonderland, que havia mudado seu nome para Gavin Smith, foi preso novamente em 2012, ao ser pego online, discutindo sobre suas fantasias de abuso sexual e tortura contra crianças. Ele se declarou culpado de 9 acusações por publicar material obsceno e recebeu uma sentença de prisão de 3 meses. Em 11 de dezembro de 2010, um empregado da biblioteca Old Trafford de Manchester contatou a polícia para informar que um homem havia sido visto perto da seção de livros infantis, vendo e carregando imagens indecentes de menores nos computadores da biblioteca. Quando ele retornou 2 dias depois, a polícia o prendeu, juntamente com 2 computadores e 4 cartões de memória. Ele foi identificado como Anthony Andrews, de 49 anos, sem endereço fixo. A análise dos computadores revelou que Anthony estava interagindo com uma rede global de pedófilos altamente sofisticada, que estava sendo investigada pelo FBI e por autoridades italianas. No albergue onde Anthony estava hospedado,
foi encontrada uma caixa trancada que continha diários cheios de fantasias sexuais com crianças escritos à mão. Ele também possuía um guia de como cuidar e abusar de crianças, além de um outro sobre como sobreviver à prisão e o que fazer após a libertação. Anthony Andrews era, na realidade, a nova identidade adotada pelo molestador de crianças condenado e ex-presidente do Wonderland, Gary. Em abril de 2006, Gary foi libertado com uma licença depois de cumprir apenas metade de sua sentença de 12 anos por crimes sexuais cometidos contra crianças. Logo depois, ele violou suas condições, comprando revistas de informática e recebendo discos pelo correio de um criminoso sexual condenado. Imediatamente, ele foi preso de novo, e em janeiro de 2008, os carcereiros invadiram sua cela e encontraram literatura sobre encontros sexuais com crianças e evidências que sugeriam que Gary estava planejando criar uma nova rede de pedófilos online. Gary foi libertado novamente em 16 de abril de 2010 e no dia seguinte se afiliou às bibliotecas de Manchester. Em dezembro, ele havia baixado 250 mil imagens e vídeos ilícitos de crianças. O detetive Barry Conway, da polícia da Grande Manchester, declarou: Gary é um criminoso sexual condenado que não demonstra desejo nenhum de se reabilitar. Ele carrega um tipo de status de perverso entre os criminosos sexuais e nos círculos doentios que lhe pertence. Isto é uma prática que ele realmente gosta. Gary admitiu ter cometido 25 das acusações, incluindo produzir, possuir e distribuir imagens indecentes de crianças e por violar uma ordem de prevenção de crimes sexuais. Até que se pudesse provar que ele não representaria mais um risco para as crianças, Gary foi preso indefinidamente, e juiz Peter Leckin disse: "Você é obviamente um pedófilo comprometido e muito ativo, que não está disposto ou é capaz de lidar com seu comportamento doentio." O Esquadrão Nacional do Crime editou algumas das 750 mil imagens capturadas do Wonderland para que os investigadores pudessem examiná-las melhor em busca de pistas que ajudassem a identificar e localizar as vítimas. Eles examinaram os planos de fundo das fotos para procurar detalhes que os ajudassem a descobrir onde ou quando haviam sido tiradas, como tomadas elétricas, móveis, revistas ou papel de parede. O inspetor-chefe da polícia, Alex Wood, declarou: "Para mim, as piores imagens foram as que mostravam a expressão no rosto da criança, e não necessariamente o que estava acontecendo com ela. Não posso parar de pensar nos danos que foram causados." Das 750 mil imagens, os rostos de 1.263 crianças foram separados e compilados em um banco de dados e categorizados por sexo, idade e etnia. A Interpol distribuiu esse banco de dados para as forças policiais do mundo todo e só está disponível para visualização através das agências policiais que investigam os crimes sexuais infantis na internet. O detetive John Stewardson acredita que o trabalho da Operação Catedral só ficará completo quando as autoridades puderem identificar todas as vítimas sem nome no banco de dados. Os investigadores se preocupam com o fato de que muitas dessas vítimas correm o risco de sofrerem mais abusos ou até de serem mortas. O detetive Barry Conway, da polícia da Grande Manchester, declarou: "Toda imagem indecente recuperada conta uma história de abusos angustiantes e nos dedicaremos a identificar e prender qualquer pessoa envolvida com essas ofensas, seja pelo compartilhamento de imagens ou pelo próprio abuso." Apenas 17 crianças da imensa biblioteca do Wonderland foram corretamente identificadas.